vamos lá, hoje nossa última aula e outro tema fundamental também que todo mundo é cheio de dúvida, que é sobre o sono do bebezinho pequeno. Então vamos conversar sobre tudo que você precisa saber para conseguir fazer uma rotina de sono aí na sua casa, tá bom? Então, se você gosta desse assunto e acha que ele é importante, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e ativa as notificações para você receber todas as notificações de quando chegar coisa nova por aqui, tá bom? Vamos lá! Sono também é um mar de informação, tem muito conteúdo na internet, mas mais uma vez, como eu falei em outros vídeos, eu achei cursos de sono com mais de 120 horas de aula. Quando você termina de fazer o curso, seu filho já está na faculdade já. Então, assim, tome cuidado para não consumir muita informação e acabar esquecendo os pontos básicos que você não pode errar, que são fundamentais para que as coisas comecem a andar aí no eixo. E é exatamente isso que o casal de pediatra vai trazer aqui para você hoje. Um dos conceitos importantes que você precisa saber é o seguinte: até por volta ali de 2 meses de vida, a criança ainda não entende que existe dia e noite. Ela não tinha essa divisão lá na barriga. Então, como é que a criança funciona? Ela funciona com curtos períodos acordadas durante o dia e outros curtos períodos dormindo. E isso 24 horas por dia. Por isso que o primeiro mês a gente tem ajuste de amamentação, ajuste da nova rotina de casa e a criança ainda não sabe que tem que dormir de noite. Então, isso costuma gerar bastante confusão aí nas casas que estão recebendo um bebezinho novo. Mas quando você sabe dessa informação, você já entende que não adianta chegar e querer que a criança durma a noite toda logo no primeiro mês de vida. A gente precisa respeitar esse processo de desenvolvimento que a criança passa. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sleep Foundation, que é uma fundação que estuda sobre o sono, fala que entre 4 meses a 11 meses de vida, a criança precisa de algo em torno de 11 a 15 horas de sono todo dia, nas 24 horas. E um grande segredo que poucas pessoas falam disso é que aquelas sonequinhas que a criança tira durante o dia são fundamentais para que ela atinja essas horas de sono que ela precisa, tanto para se desenvolver como para ter um dia mais tranquilo. Lembra que existe um termo bem conhecido aí pelas mamães que pesquisam, que é o ciclo vulcânico. O que é isso? Ele faz menção mesmo a um vulcão em erupção. A criança que não consegue tirar cochilos, a criança que tem uma noite muito agitada, a criança que em nenhum momento ela consegue relaxar e descansar, ela vai esquentando, 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 até que ela entra num nível de estresse que ela não consegue dormir. Então é uma bola de neve mesmo, igual um vulcão. E o que piora muito se a gente for lembrar da aula de ontem, se estiver aprendendo alguma coisa num salto e aí junta com não conseguir dormir. Ontem, Pedro fez isso com a gente porque foi um sofrimento pra gente também, né? Ele ficou o dia inteiro agitado, assim, e aí eu só consegui botar ele pra dormir uma vez, uma sonequinha, tava trabalhando em umas coisas, e aí ninguém conseguiu colocar Pedro pra dormir. E aí o que aconteceu foi que 7 da noite o Pedro começou um choro inconsolável, ele não parava por nada, não era cólica, não era fome, não era nada, bem na hora que a gente sentou para jantar, óbvio, né? E aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que acalmar ele. Gente, ele parou de chorar com um banhozinho quente. O Rafa vai explicar isso melhor. Mas ele já estava, aquele dia foi tão agitado de coisas novas, de salto, não conseguiu dormir, juntou tudo, gente. E foi impressionante. Entrou no banho, banhozinho quente, ele relaxou e dormiu a noite toda. Só acordou uma vez, gente. Então, assim, olha como é importante a gente ter empatia com o bebezinho que a gente está ali convivendo.
Isso aí. Então, isso já é a primeira dica fundamental, que mesmo que você estude 1 milhão de coisas, isso não pode passar. Seu bebê precisa tirar sonecas durante o dia. Isso faz parte do ciclo de sono do seu bebê. Então, respeite essas sonecas. Se percebeu e começou a dar, né, aqueles sinais de sono, tá bocejando, tá coçando muito o olhinho, ou de vez em quando você olha, a criança tá com aquele olharzinho parado pro além, esses são os sinais de que ela tá cansadinha. Se nesse momento você já muda um pouquinho o ambiente, põe a criança para dormir, ela vai pegar no sono. Mas também, se você começa a estimular essa criança, se você vê ela tá com um sinalzinho de sono, mas a casa tá agitada, passa de um colo, passa para o outro, papapá, a criança vai despertar de novo. Ela não vai entrar naquele soninho que estava ali programado, ela vai ficar acordadinha. E aí isso é onde começa a coisa a desandar. E aí, Rafa, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Gente, tem dia que a criança dorme, tira os cochilinhos mais facilmente. Tem dia que eles lutam contra o sono. Tem dia que o ambiente está tão animador, eles estão aprendendo e vendo coisa. A gente viajou com o Pedro. Pedro não estava tirando os cochilos dele durante o dia. Aí o que aconteceu no primeiro dia de viagem? Ele ficou bem irritado no final do dia, porque era um ambiente novo, eram pessoas que ele até conhece, mas ele não convive todos os dias, ele não fica o dia inteiro com a minha mãe, com o meu pai. E aí o que aconteceu foi, ele ficou super estimulado e aí isso desencadeou um monte de soninho ruim. Então, o que eu tinha que ter feito para melhorar, e a gente até vai ter um vlog aí de viagem, o que eu deveria ter feito? Eu colocado ele para dormir. Gente, um beijo, tá todo mundo conversando, mas agora ele precisa tirar uma sonequinha, mesmo que ele não queira. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e ter paciência. Tem dia que dorme fácil, tem dia que não dorme tão fácil, mas a gente rala para botar para dormir. Isso aí. E outra coisa importante que a Sleep Foundation fala é que essas sonecas durante o dia, elas não podem parecer com o sono da noite. Como assim? Eles falam para deixar a criança tirar a sonequinha, mas não diminuir muito o barulho da casa, o barulho das coisas na cozinha, alguém limpando a casa ou as pessoas conversando. Porque na cabeça da criança, você já começa a construir aquela ideia que soneca do dia é uma coisa rápida, que eu vou dormir pouco e logo vou acordar. E à noite, quando a gente entrar na rotina do sono, a criança entende, não, agora é a hora que eu vou dormir um longo período. Então, não tente durante o dia, ai, dormiu, para todo mundo, desliga tudo, fecha todas as luzes, fecha todas as janelas, apaga a luz, vamos deixar igual de noite. Não, isso não ajuda, isso atrapalha a criança, porque ela vai confundir. Ué, tava tudo escuro, tava maior silêncio e do nada tá todo mundo falando de novo, tá de dia. Isso cria confusão na cabeça da criança. Então, mesmo que você leve a criança para o quarto, deixe a porta aberta para ela ouvir os barulhinhos ali da casa, não feche totalmente a janela, deixe uma claridade entrando, porque isso vai construir o hábito de sono do seu bebê. Dia e noite, né? O tal do ciclo circadiano começa a desenvolver na cabeça da criança. Isso aí, quando que é dia, o que ela precisa fazer durante o dia e quando que é noite, como que ela faz como que ela organiza a noite dela, tá? E aí, entrando já num segundo ponto e muito importante também, que é a rotina do sono. Que horas mais ou menos a gente precisa entrar no quarto? Em torno de 8 horas da noite. Aí outra coisa que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que a gente faz a gente entra pro quarto mais ou menos 8 da noite. Antes, a gente só dava banho em Pedro de manhã. Só que dar banho de noite tem relação com um negocinho que a Rafa vai explicar no final aqui do vídeo. Aí a gente dá um banhozinho em Pedro. E aí, gente, cuidado com a pele do bebê. Pedro toma banho de manhã. Ele gosta de tomar banho de manhã, faz bem pra rotininha dele. Até porque depois ele tira um cochilinho longo, depois de mamar, banhozinho e dormir um pouco. Então, de manhã ele toma banhozinho com sabonete. De noite é só aguinha morna, tá? E aí aquela aguinha quentinha, confortável, o bebê relaxando. A gente gosta muito de dar banho nele de noite no nosso colo, porque ele gosta muito de banho no colo. Então, de noite não é o banho na banheira. Entra pro quarto 8 da noite, a gente liga
A aromaterapia que a gente tem feito com ele de lavanda. E aí a gente bota uma luz fraquinha aqui. E aí a gente bota aqui também a caixa de som. A gente já mostrou no nosso Instagram. E aí a gente coloca luzinha baixa. Como é que faz a aromaterapia? Óleo essencial de lavanda, normalmente vem num vidrinho assim, diluído em água. Cada marca tem uma e é importante ver se é óleo essencial 100% puro. Tem algumas marcas de confiança, tá? A gente liga a água com óleo essencial aqui. Musiquinha, a gente gosta muito de botar música clássica, som instrumental baixinho. A gente liga o barulhinho do ar, que é o ruído branco. E a gente fica ali conversando com ele, baixinho. Então, banhozinho quente, entrar no quarto 8 da noite, ruído branco, que no nosso caso é o ar-condicionado, só a luz baixa, que não tem luz de televisão e tal, aquela luz de tela a gente não faz, Rafa vai explicar por que não deve. Aromaterapia e musiquinha. E aí a gente fica ali, aí eu dou mamar, a gente fica conversando com ele e aí ele dorme. E aí eu quero destacar que a gente ganha qualidade de vida. Eu sempre fui muito da noite, assim, várias ideias de madrugada, sempre fui muito da noite. Rafa foi mais da manhã. Mas, de fato, o nosso corpo, ele é mais preparado para dia e noite dormir e tal. Então, assim, agora a gente toma um chá de noite, a gente não dorme 8 da noite, mas a gente tem ido dormir 10 e meia da noite, a gente tem acordado mais cedo, mais disposto. Então, a gente ganhou muito com essa rotina de sono de Pedro. E aí, nossa, Carol, são tantos passos. Vai aos poucos fazendo, agora eu já consigo fazer isso, agora eu já consigo fazer tal coisa e tal. Então, assim, vai aos pouquinhos construindo a rotina de vocês e pensar o seguinte, gente, demora em torno de, tá? 20 a 60 dias para a criança entender a rotininha de sono e começar a dormir bem. Pedro, por volta dos 2 meses, a gente insiste na rotina do sono desde o início. A gente foi melhorando, adaptando, estudando mais ela. E aí, desde o inicinho, a gente faz isso. Quando ele bateu 2 meses, mais ou menos, né, Rafa? Ele começou a acordar uma vez, na maioria das noites, né, sem salto e tal, uma vez só de noite, o que é muito bom. Então, assim, construa com paciência essa rotina do sono e 2 coisas que eu queria falar que as pessoas costumam errar muito e aí isso dificulta muito. A hora que entra no quarto, a gente bota ele para dormir na sala mesmo. Gente, é a sala de noite vai ter televisão, vai ter outros barulhos e tal. Então, não entrar pro quarto cedo. E a segunda coisa, quando acorda para mamar, acender a luz. Gente, vai mamar com luz baixa. Isso é um segredo para a criança continuar dormindo. Mas o meu filho tem 1 ano. Comece a rotina de sono. Não tem problema. Mas eu faço a rotina de sono. E aí? Vê como é que tá a alimentação. Você já passou pela introdução alimentar? Você já passou de 1 ano que o leite não é o principal alimento? Vê se tá comendo bem antes de dormir. Se não tá acordando por causa de fome mesmo, tá bom? Isso aí. E Carol falou a respeito, né, que a gente coloca música, mas conforme a criança vai crescendo e entendendo melhor, contar história ou cantar músicas com a criança, isso também pode ser um marcozinho ali da rotina de sono do bebê. Ele vai saber que aquela hora que a mamãe vai contar uma história, a mamãe e o papai, ou cantar alguma musiquinha com ele, aquele é o momento de dormir. Então, planeje aí com a realidade da sua casa, do tamanho do seu filho e use a melhor técnica que vai fazer diferença para ele, tá? Outra Deixa eu falar coisa... uma coisa da rotina do sono. Gente, eu queria ter feito rotina do sono na minha vida, eu comigo mesma, porque rotina do sono é algo tão sensacional, é a questão de higiene do sono, né, Rafa? É tão sensacional, gente, que é a coisa que adulto deveria fazer. A gente, tanta tecnologia, celular, o tempo todo resolvendo coisa no celular, principalmente depois da pandemia, gente, não tem filho? Faz a rotina do sono, para quando tiver filho, você já vai estar assim, treinado, e é um benefício, sem dúvida. Isso aí. E aí, outra coisa também que é importante é a gente separar o quarto da criança, o local que a criança dorme, como local para dormir. Evitar levar brinquedo para dentro do quarto, levar comida para dentro do quarto, dever de casa para as crianças mais velhas, não fazer isso em cima da cama, deixar a cama como associação só para o sono. Poxa, doutor, mas eu não tenho espaço aqui em casa, sabe? O lugar do meu filho é ali. E aí tem uma dica super legal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles falam para botar uma colcha diferente na cama
e uma colcha colorida, alguma coisa que remeta, né, alguma coisa de brincar. E aí você forra, tira os travesseiros, forra aquela colcha, deixa a criança brincar ali durante o dia, mas na hora de dormir, forra o lençolzinho fofinho da criança, os travesseiros, e aí quando a criança bater o olho, ela vai lembrar, opa, essa é a minha cama de dormir. E se for durante o dia com a colcha, ela sabe que aquela hora pode brincar, não tem problema. Então, isso é uma dica importante aí para você aplicar na sua casa também, tá? E, por último, para a gente terminar, um dos assuntos também super interessante que as mamães precisam saber, tá? A gente vai falar sobre melatonina. Com certeza você já deve ter ouvido uma coisinha ou outra sobre melatonina e a gente vai desvendar algumas coisinhas aqui que são fundamentais. Então, se está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui pra gente e compartilha com as mamães que você sabe que ainda não estão dormindo bem à noite. Ajude, gente. Mãe, quando a gente virar mãe, a gente vê uma pessoa empática, pensa assim, pô, esse conteúdo é bom, conheço fulana que tá sofrendo, então manda pra quem quer ter filho. Essa aula, gente, é pra compartilhar mais. Engaje e essa aula, meu filho, tem que compartilhar muito. Isso aí. Então vamos lá, melatonina. O que é a melatonina? A melatonina é um hormônio que o nosso próprio corpo produz e é o hormônio responsável por regular o nosso relógio do sono. Vamos dizer assim, quando tem muita melatonina no nosso corpo, o nosso corpo começa a desligar o sistema para a gente entrar numa boa noite de sono. Se a gente não tem tanta melatonina assim, a gente tem dificuldade de engatar no sono. Então, assim, é o primeiro perigo que mora aí nesse assunto. Muitas mamães, eu já vi alguns pacientes que falam sobre tomar comprimido de melatonina. Não vende aqui no Brasil, não foi aprovado aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos vende em qualquer lugar, até em supermercado. Mas a suplementação, né, você tomar melatonina sem prescrição médica e sem um acompanhamento pode ter os efeitos contrários. Ao invés de melhorar o sono, a criança pode ter pesadelo, a criança pode ter diversos tipos aí de parassonias, que são essas alterações do sono, e pode ser muito perigoso. Então, antes de tomar qualquer decisão, converse com o seu médico, tá certo? E quais são os segredos da melatonina? Existem alguns comportamentos que você pode ter aí durante o dia para garantir que o seu corpo vai produzir a quantidade necessária de melatonina para você ter uma noite de sono tranquila, tá? Primeiro segredinho, a luz do sol, né, a luz do dia, ela é boa para a produção de melatonina durante a noite. Então, assim, durante o dia, o bebê acordou, abre a janela da casa, abre a porta, passeia com o bebê na luz, na claridade, deixando a criança ver que está de dia, ter contato com a luz do sol, porque os estudos já mostraram que as crianças que brincam ao ar livre têm maior produção de melatonina durante a noite. Então, uma dica super importante, mesmo quando é bebezinho de colo, você pode fazer aquela caminhadinha rapidinho enquanto o sol não está tão alto, e quando está dentro de casa, manter as portas e as janelas abertas aí para a criança ver o dia, tá? E o outro segredo da melatonina que... A conversa de sono, eu tô bocejando, gente. Que difícil, já tá me dando sono a rotina de sono. E o outro segredo também, que é super recente, é um problema, né, do mundo moderno, a luz do celular, televisão e tablet, o tipo de luz que os dispositivos, né, de tela emitem, já foi comprovado que eles têm uma ação direta para não produzir a melatonina. Então, assim, quanto mais tempo a criança fica exposta a essa luz que os smartphones, tablets e televisão emitem, e principalmente se for ali naquela última hora antes da criança dormir, já é comprovado que o corpo produz menos melatonina. Então, assim, mas meu filho estuda, ele precisa estar no computador? Tudo bem, mas ali
uma hora e meia antes de ir dormir, não pode ter tela. Nada de deitar a criança para dormir e dar um celularzinho ali para ela assistir um desenho. Isso já é comprovado. Isso diminui a produção de melatonina e dificulta a criança tanto a pegar no sono como manter bem uma noite de sono. Isso aí, o sono não fica tranquilo, gente. E aí a gente começa a fazer uma bola de neve. A criança precisa dormir bem para crescer, porque tem relação com o hormônio de crescimento. A criança precisa dormir bem para poder aprender, para descansar o cérebro, entrar num padrão de sono profundo, que descansa, vamos dizer assim, que meio que desliga mesmo o cérebro para a criança descansar. Se o padrão de sono da criança não for um bom padrão de sono, a gente altera tanto a questão de aprendizagem da criança, quanto a questão de crescimento da criança. Então, olha como sono é uma coisa importante e como a gente precisa investir e como a gente precisa plantar para ter uma rotina de sono legal. Isso aí. E a última coisinha, e muito importante também, que a gente pega muito no consultório. Não crie grandes expectativas de que o seu bebê pequenininho vai dormir a noite toda, tá? Isso não faz parte da criança em si conseguir segurar 12 horas de sono, 10 horas de sono. Algumas crianças dormem? Sim, algumas crianças dormem e ótimo por isso. Mas outras crianças ainda mantêm algum despertar noturno, seja para mamar, seja algum hábito. Converse com seu pediatra a respeito dos motivos, de como que está sendo a rotina de sono da sua casa, para ajustar conforme a sua realidade, tá? Não crie expectativas no que você assiste aqui na internet, no YouTube, no Instagram, sobre como fazer meu filho dormir 12 horas por dia. Isso gera muita frustração nas mães, porque cria a criança como se fosse um robozinho. Não, eu fiz isso, isso e isso, então tem que dormir 12 horas. E acaba criando uma relação conflituosa com seu filho. Então, criança não é robô, rotina de sono não é receita de bolo, por isso que você precisa ter o seu pediatra aí próximo de você para ir discutindo as melhores maneiras, as melhores formas para a sua família. Para a sua rotina. Gente, é o modelo chave e fechadura. Isso aqui que a gente está ensinando é um padrãozão, os conceitos básicos, mas existe um modelo chave e fechadura que se encaixa para cada família, para cada criança. Então, assim, não é para ser a tortura da rotina do sono, é só a rotina do sono, sabe, gente? Então, assim, às vezes a gente percebe isso na maternidade, tem que ser desse jeito. Gente, cada criança é única, de verdade, assim, tanto em perfil genético, para aparência, quanto para sono, para comer. Então, assim, a gente tem que ter paciência e fazer as coisas de forma leve, tá, gente? Até porque parece que quando a gente entra mais relaxado, mais leve, sem tanta obrigação, flui melhor, tanto comida quanto sono e tudo mais. Sobre o banhozinho quente, o banho quente ajuda a fazer vasodilatação do cérebro. É como se os vasos sanguíneos do cérebro eles ficassem um pouquinho mais largos e liberassem mais melatonina. Então, essa é a questão do banhozinho de noite, ser relaxante. Tem lá o furor da criança e tal, vale bastante a pena, tá bom? Tá certo? Então, a gente termina hoje a nossa série da Semana do Bebê. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito conteúdo que vocês foram mandando pra gente enquanto a gente estava montando esse material. Não fique triste, esses conteúdos vão vir nessa agenda aí de terças e quintas que vai começar daqui para frente. Então, crescimento de dente, ganho de peso, a gente vai destrinchar bem as vacinas, chupeta, mamadeira, a gente vai falar de muita coisa legal. Então, fica ligado aqui e espero que vocês tenham aproveitado. E não se aveste não, como diria a galera lá do meu Nordeste, não se aveste de mandar pergunta, dúvida, o que você tiver, gente, de verdade. Pode mandar que a gente adora essa troca quando vocês começam a falar com a gente, tá bom? E obrigada, meu companheiro de jornada. Tchau, tchau, gente.